Desenvolve uma coisa pra gente, Em por favor. resumo, como conversar com um fascista? Vocês têm algum em casa? Então, em casa é o laboratório. Gente, se vocês conseguirem conversar com o fascista que tem na casa de vocês, com quem vocês têm que jantar de vez em quando, almoçar e tal, passar uns dias, então, olha, eu recomendo que vocês entrem, assim, para a política no sentido da revolução. Porque é muito difícil. O Adorno, Theodor Adorno, que fez aquela pesquisa sobre a personalidade autoritária nos anos 40 nos Estados Unidos, saiu dizendo o seguinte, que, não sei se vocês conhecem isso, vão na internet, vocês põem lá, vocês vão ver. Então, eles fizeram aquela pesquisa, ele e outros caras, assim, entre a filosofia, a psicanálise, a psicologia, bando de gente lá, e aquela pesquisa falava justamente o potencial fascista dos americanos, porque eles perceberam que seria interessante ver aquilo que estava acontecendo na Alemanha, o nazismo alemão, o ódio aos judeus, aos ciganos, aos negros, ao mundo, enfim, às pessoas com problemas físicos. Negócio aterrador, e eles resolveram pesquisar isso nos Estados Unidos. E chegaram à conclusão que os americanos eram iguaizinhos aos alemães. Eles seriam capazes das mesmas coisas. Eles chamaram então de escala F, a escala fascista. Tentaram medir o potencial fascista. E aí o Adorno escreve dizendo assim, olha, está surgindo, tem uma figura aí que é um novo tipo psicossocial, que é o fascista em potencial. Ele não é fascista, assim, tipo, vamos colocar os judeus dentro de uma câmara de gás agora, já, ou vamos botar os negros todos para serem escravos de novo, ou vamos botar as mulheres tudo para ficar dentro de casa só parindo filho. Desculpa eu falar assim, tá, gente, que eu tô falando rápido. Podia falar num tom mais elegante, né? Mas tem uma hora que você já vai para o boteco, né? Começa a... Então, quando o Adorno fala isso, ele coloca assim, o fascista potencial é aquele sujeito, por exemplo, com quem a gente não consegue conversar. Porque o fascista potencial, por exemplo, ele já não gosta de uma conversa. Ele não gosta. Qual é o padrão de conhecimento com o qual ele se auto-organiza? O conhecimento paranoico, que é o conhecimento em que tudo está pronto. Então, e ele olha o mundo à luz da sua própria vida, né? Então, ele aprendeu, porque se ele teve uma religião, se ele teve uma família, se ele está numa classe social, ele interpreta o mundo à base daquilo que ele experimentou. É verdade que a gente interpreta o mundo à base das nossas experiências mais básicas, mas existem experiências que permitem ampliar os nossos horizontes. O fascista, ele não gosta de ampliar os horizontes. Nunca. Então, por exemplo, eu noto muitos que têm ódio, por exemplo, do Jean Willis. É um negócio impressionante como a figura do Jean Willis desperta um ódio fascista. O que tem no Jean Willis que as pessoas não gostam? O fascista potencial não gosta de alguém aberto para conversa. Não gosta de alguém feliz. Não gosta de alguém corajoso. Não gosta de alguém que mostra que o que ele pensa absolutamente não faz sentido. E não gosta também de saber que a sexualidade da outra pessoa deixa ela muito feliz, enquanto que ele mesmo não pode ser feliz. Então, não pode ser feliz, inclusive, nessa seara. Todo, diz o Adorno, o fascista em potencial, ele é hiperfixado em sexo. Mas muito. Ele está sempre preocupado, porque ele vai, como bom paranoico, ele fica tentando controlar o mundo. Então, se alguma manifestação de sexualidade não encaixa no paradigma dele, ele fica doido. Doido, óbvio. Na base, ele tem um desejo mal resolvido, claro que sim. É óbvio. E se a gente vai no Freud, assim, ele tá louco para que o contato aconteça, né? Que é aquilo na ordem do que o Freud chamava de inversão do temor de contato. Eu vou lá, eu sou heterossexual, branco, europeu e tal, vou matar um gay, que é o único jeito que eu tenho de botar a mão nele, de pegá-lo. Desejo. Desejo mal resolvido, a gente vira ódio. Amor mal resolvido vira ódio mesmo. Isso a gente poderia também elaborar melhor, mas vamos ficar com essa ideia só para a gente refletir nesse momento. Então, como conversar com um fascista? Ele odeia a vida intelectual, ele odeia tudo que, enfim, não se encaixa dentro da brutalidade dos seus padrões. Nada que permita questionar é bem-vindo para um fascista. Então, a vida intelectual, as artes,
Ele não gosta, porque ele não gosta de nada também que seja afetivo. Porque tudo que for afetivo vai machucá-lo, vai feri-lo. Então ele não suporta. E na base do quê? Como essa pessoa foi criada, né? Eu fico pensando assim, sei lá, aquelas pessoas tipo, como que o Bolsonaro foi criado? E aquelas outras figuras, não precisa nem eu citar. Esse eu acho que é um nome que dá para citar, assim, qualquer coisa a gente sai correndo. Mas assim, tem uns que eu pessoalmente não diria o nome deles, porque não é bom, sabe? Você pode, depois você some numa esquina, e aí? É uma gente que dá muito medo, gente que dá medo, mas eles também são montados em cima do medo, né? Eles se construíram à base da criação de uma figura pavorosa e eles acreditam que aquele pavor que eles impõem realmente vai longe. E eu acho que, de fato, vai. É uma pena, mas isso deveria ser invertido. A gente teria que desconstruir isso. Como conversar com um fascista, portanto. O fascista é inabordável como um paranoico. E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem um termo altamente importante, assim, muito importante na filosofia, ou em filosofia, que é o termo burrice. A burrice já foi classificada em Kant, por exemplo, no ensaio sobre as doenças mentais, a burrice é um tipo de doença mental, tá? Nada contra as doenças mentais, elas podem ser muito ricas, muito bonitas, muito interessantes, mas elas podem também ser muito sofridas. Agora, a burrice é uma coisa que, em geral, não faz sofrer o burro, faz sofrer o outro. E ela já implica, não é verdade, gente, ela implica já uma falta de abertura para o outro. Porque a pessoa inteligente, ela se posiciona na atenção. A atenção é um signo de inteligência. Então eu presto atenção, tento entender. Por quê? Porque eu posso entender. Aquele que não tenta entender é porque ele não pode entender. Ele não pode entender. Vocês imaginam o que é a impotência de uma pessoa que não pode entender? Vocês já imaginaram como essa pessoa deve se sentir muito mal por não ter sequer a esperança de entender o que o outro está falando? Ou o que o outro está mostrando? Essa impotência de se colocar no lugar do outro, isso é a burrice. E o burro não conversa. O burro ele não conversa, ele não pergunta, ele não é curioso, ele não lê um livro. Não confundam o burro com o tímido. Tímido todos nós somos quando assim encontramos com uma pessoa e temos que, enfim, nos abrir com ela. Sei lá, é complicado. A timidez é outra coisa. A timidez pode ser um excesso de cuidado, um problema narcísico, sei lá. Agora, a burrice não. A burrice é sempre prepotente. Prepotente. Essa é a marca da burrice. Então, o burro ele não dialoga. O Lacan também, Lacan, aquele psicanalista, ele falava, ele não vai para o consultório, né? E ele nunca vai fazer análise, porque o mundo dele está pronto. E em termos políticos, o burro é o canalha. Aliás, Lacan e Adorno bem parecido, porque o Adorno também falava que a inteligência não é só uma categoria cognitiva, é uma categoria moral. Então, se eu quero entender ou se eu não quero entender, faz toda a diferença. Tem um desejo, um impulso que está por trás da impotência para entender. Mas essa é a marca, né, da pessoa burra. Ele não vai conseguir. E por ele não conseguir, então ele se torna prepotente. Aí ele vem com ideias prontas. Aí ele lê aqueles filósofos que estão na moda. Então, não sei se Marcia Tiburi está na moda. Agora, assim, se estiver na moda, as coisas não vão, digamos assim, as pedras não vão ficar sobre as pedras. Mas acho que é isso, sabe? É uma coisa muito perigosa, porque você pode também mascarar. Eu sou a favor da gente fazer filosofia segundo uma frase do Roland Barthes, que é assim, por que não falar a língua de todo mundo? E é claro que quando a gente começa a falar a língua de todo mundo, você entra num diálogo, inclusive com os clichês. Quer dizer, não vamos fingir que a gente não usa clichês para pensar, mas os clichês têm que ser abertos, né? Eu penso sempre que o clichê é uma fruta que a gente tem que abrir e olhar como é que está por dentro, o que isso realmente pode significar para nós, pode nos trazer. Então, não é assim para jogar fora, mas é para analisar, é para ter essa paciência. Eu acho que a tarefa da nossa época, a tarefa filosófica da nossa época, é inclusive essa paciência de poder conversar com as pessoas que, digamos assim, estão indisponíveis porque não têm atenção, porque não têm abertura para o outro e que vão se tornando embotadas, fechadas, frias,
tanto do ponto de vista do pensamento propriamente dito, mas também do ponto de vista afetivo. Essa filósofa, que eu acho que tem coisas muito interessantes nela, que é a Hannah Arendt, ela falou de vazio do pensamento. Eu acho que nós estamos numa época em que isso está em jogo. Então, o vazio do pensamento está por aí. Como é que você vai conversar com as pessoas ou elaborar a reflexão, pensamento, considerando essa época de vazio? Mas eu acho também que esse pensamento, ele está acompanhado de um vazio afetivo. Isso eu até escrevi lá na Filosofia Prática. É o vazio também afetivo das nossas vidas e o vazio também da ação. Então, a gente também não sabe o que fazer. E existe um entrelaçamento entre esses três universos, né? Então, o desafio de conversar, de dialogar, é um desafio, mas tem outros desafios, gente. A gente precisa de mais arte. Artes visuais, cinema, teatro, dança, performance, carnaval, alegria. E, para os fascistas, sempre recomendarei um beijo numa pessoa do mesmo sexo. Tipo, se você se